aquela pequena cartinha no final do Novo Testamento, próximo ao livro de Apocalipse, Judas 24 e 25. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, seja Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela Tua palavra e reconhecemos a nossa necessidade de entendê-la, compreendê-la e aplicá-la para as nossas vidas. Portanto, abra nossa mente nessa noite, nos ensina e nos educa conforme o Teu querer, para que também saibamos reconhecer e expressar o conhecimento que temos adquirido em adoração ao Senhor. Adoramos a Ti. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido em Cristo Jesus, como é que você pode ter certeza de que o que você cantou hoje acontecerá com você? Jesus Cristo voltará e você estará com Ele para sempre. Como você pode ter certeza de que vai permanecer firme na fé até o fim e que você será salvo no último dia por meio de Jesus Cristo? É coisa muito perigosa viver para Cristo numa atmosfera de falso ensino e de moralidade sedutora como a que estamos vivendo hoje. É coisa muito arriscada procurar salvar homens através da pregação do Evangelho no meio desse ambiente marcado por falso ensino e por moralidade sedutora. Se você ficar perto do fogo, esse fogo pode queimar você. Se ficar perto demais de roupas contaminadas, como diz Judas aqui nos versos 20 a 23, você poderá contaminar e se macular. Mas nós devemos avançar como cristãos e devemos lutar, porque temos o poder de Deus atuando em nós. Esses dois versos aqui são o que a gente chama de doxologia. A sua Bíblia diz isso. A doxologia é o que está bem aí como título dessa parte. Eles são uma doxologia. E doxologia, ele é um pouco diferente daqueles chamados à adoração, aquelas bênçãos ou aquela declaração de bendito que a gente encontra. Por exemplo, Efésios capítulo 1 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aí ele não para, vai até o verso 14. Ou Pedro, na primeira carta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, guardada para nós ou para vós outros nos céus. A doxologia é diferente. A doxologia é uma expressão de louvor ou de glórias ao Senhor. Uma bênção, declara uma bênção da parte de Deus, bênção que nos leva a adorá-lo. Bendito seja Deus porque Ele fez isso conosco. Nós encontramos essa declaração de bendito e essa doxologia em todas as cartas, ou na maioria das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo frequentemente fecha suas epístolas com bênçãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Gálatas capítulo 6, verso 18. Mas Paulo também se utiliza de doxologias, de expressão de adoração e de reconhecimento da grandeza de Deus. Em Romanos, por exemplo, verso 16, capítulo 16, ele diz: ora, aquele que vos pode confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi guardado em segredo por longas eras passadas, mas agora é manifestado, e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações, levando a obediência da fé ao único Deus, sábio, por Jesus Cristo, seja glória para sempre. Amém. Isso deveria fazer a gente um pouco se envergonhar com o tipo de música evangélica que canta hoje, quando a gente olha para esse tipo de expressão de adoração aqui.
Ou Efésios, capítulo 3, quando ele termina de dizer por que ora aos Efésios, ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Doxologia, adoração. E em certo sentido, Paulo combina tanto a glória ao Senhor como o pronunciamento de uma bênção sobre o povo de Deus, nas suas bênçãos, e aqui nós temos uma adoração que mostra o que Deus fez e fará por nós. O autor aos Hebreus encerra a sua carta dizendo: ora, o Deus de paz, que ressuscitou dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, por meio do sangue da aliança eterna, Jesus o nosso Senhor, vos prepare em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em nós o que agrada à sua vista, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Doxologias. E o que Judas está fazendo no final dessa carta é algo incomum, quando ele termina a sua epístola. É realmente apropriado a carta dele, porque nós temos aqui uma pequena carta que é uma espécie de sermão. Nós podemos chamar a epístola de Judas de um mini sermão, ou uma homilia, porque toda estrutura e movimento pretende expor o que significa batalhar fervorosamente pela fé, uma vez por todas, entregues aos santos. Ele começa identificando a igreja como aqueles que são chamados, amados do Pai, guardados por Jesus Cristo. E essa carta não tem nenhum toque pessoal, não há um nome, não há uma recomendação, nada disso. Ela começa e termina afirmando praticamente a mesma coisa: Deus guardou vocês, batalhem pela fé até o final. Judas aqui, que escreveu essa carta, não é um dos discípulos de Jesus, não era o Judas Iscariotes, porque não teria tempo de escrever uma carta dessa antes de cometer suicídio, nem intenção de fazê-lo. Não é nenhum Judas menor ou algo parecido. O que temos aqui é Judas, o meio-irmão de Jesus. Nós temos aqui aquele que era filho de José e Maria, provavelmente o filho mais novo de Maria, sendo o filho mais velho Jesus, e depois uma sequência de filhos e filhas que Maria teve, porque a Bíblia diz claramente que Jesus tinha muitos irmãos, e ele era o que substituiu o seu pai na tarefa da carpintaria. O filho mais velho cuidava das coisas quando o pai morreu. Maria teve vários filhos, como boa judia que foi. E Judas provavelmente é esse meio-irmão de Jesus, mas ele não diz aqui que ele é meio-irmão de Jesus. Ele diz Judas, servo de Jesus Cristo. Não é assim que está aí? Judas, servo de Jesus Cristo. E aí, para se identificar de quem ele é irmão, ele diz: eu sou irmão de Tiago. O Tiago, o outro irmão de Jesus, que se tornou o grande líder da igreja. Gente, só para um parêntese aqui, que diferença esses homens de Deus da Bíblia são dessa turma de hoje, né? Por qualquer coisinha, o cara abre uma igreja, um ministério, já se chama de apóstolo. Bispo, arcebispo, patriarca, coisa desse tipo. Nós temos aqui o meu irmão de Jesus. Ele não começa a carta dele dizendo: vocês sabem o que vocês estão falando? Você sabe qual é o sangue que corre no meu sangue? Gente, se essa turma de hoje tivesse algum tipo de parentesco como esse, usaria isso para arrecadar o dinheiro e recurso. O cara cortou um pescoço, usou a camisa para ganhar dinheiro. Imagina o nome de meio-irmão de Jesus. Mas aqui está ele, e a única referência que ele diz é: eu sou servo de Jesus Cristo. E ele quer escrever essa carta para falar da salvação comum, e no entanto ele para exortar os cristãos a batalharem pela fé, a lutarem pela fé. E ao longo dessa carta ele vai mostrando um número enorme de pessoas que não se mantiveram firmes até o final. E no entanto ele encerra essa carta falando sobre essa batalha que você e eu devemos ter pela fé com uma doxologia. E por que ele faz isso? Porque Judas quer reajustar a mente que foi escurecida pela influência dos falsos mestres entre eles, para que a igreja se lembre que eles adoram o único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E que qualquer outra divindade é um Deus de mente, um Deus criado, um Deus que não existe. Então Judas quer transformar as mentes e os corações dos seus leitores para louvar o nosso Deus e louvar o que o nosso Deus fez através de Jesus Cristo e que fará pelos seus redimidos. Se você lembrar o que estava acontecendo entre eles, como os falsos mestres, como estavam invadindo a igreja, no meio, naquele ambiente, escondidos nas reuniões e cultos daquela igreja,
Você poderia ficar sombrio, desanimado. Quando olhamos para a igreja hoje, em geral, a igreja evangélica, podemos ficar desanimados com o declínio da igreja. Mas Judas não quer que as igrejas fiquem desanimadas e sombrias. Ao usar essa doxologia, ele mostra que a igreja deve ser uma atmosfera de alegria exuberante na presença do Senhor, pois o Senhor faz com que o seu povo fique irrepreensível na presença da sua glória com grande alegria. Então nós precisamos dessa doxologia, meus irmãos. Precisamos erguer as nossas cabeças acima dos dias atuais, onde poderemos nos sentir engolidos com as dificuldades para nos deleitarmos com o que é supremo por causa daquele que é supremo. Levantemos as nossas visões, meus queridos, para além das coisas que nos deixam desanimados, que nos deixam sombrios, para ver o que o Senhor promete e o que está à nossa frente. É isso que Judas quer que você e eu façamos. E ele faz isso de maneira simples. No verso 24, ele diz: Deus é poderoso para nos guardar e nos apresentar diante da sua presença. E no verso 25 ele diz: por isso ele é digno de ser adorado, por seu poder soberano. Então o que nós vamos ver essa noite nesses dois versos é muito simples. Deus é digno de ser adorado, porque ele é poderoso para nos guardar e nos apresentar puros em sua presença. Essa é a mensagem desse texto. Deus é digno de ser adorado, porque ele é poderoso para nos guardar e apresentar-nos puros em sua presença. Vamos olhar isso então? Primeiro, Deus é poderoso para guardar você, meu irmão. Veja o verso 24. Ora, aquele que é poderoso. Judas diz que Deus é poderoso. O quadro da doxologia começa assim: agora, no original literalmente, ou na nossa versão, ora, a fim de destacar e de afastar a nossa atenção das habilidades que nós temos, das dificuldades ou das perplexidades que podemos ter diante dos desafios diante de nós. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos fazer firmes na presença da sua glória, irrepreensíveis e com grande alegria. E aqui ele introduz duas ações paralelas de Deus. Uma negativa: Deus é poderoso para guardar você, para impedir você de cair. E uma positiva: Ele é poderoso para apresentar você na sua glória, na sua presença. E Judas faz isso de maneira muito clara. Ele está dizendo para nós que Deus está exercitando o seu grande poder em nosso benefício. Deus é poderoso. E por isso você pode ter certeza de que tem segurança agora no presente, porque Ele impede você de cair. Ele é poderoso para guardá-lo e impedi-lo de cair. Judas começa assim. Ele começa com a capacidade de Deus e não com as nossas capacidades. Ora, aquele que é poderoso. Aliás, a melhor tradução aqui seria essa: aquele que é sempre capaz de evitar que tropeces. Seria essa literalmente a tradução. Ele é capaz o tempo inteiro, ele é sempre capaz. A ênfase aqui no original é sobre a própria habilidade do Senhor, ou o poder de realizar essa façanha, que é constante, intensa, que não para. Ele não hesita, ele não para, ele continuamente exerce esse poder. Enquanto o crente sente a sua incapacidade, essa doxologia volta a sua atenção para a capacidade daquele que está em seu favor para impedi-lo de tropeçar, e ele faz isso o tempo inteiro. Mas ainda ele diz: aquele que é poderoso para guardar vocês, vos guardar. Aqui o plural, lembra que ele está falando para toda a igreja, e não apenas para os indivíduos da igreja. Ele é capaz de impedir que a congregação inteira tropece. Todos, sem exceção. Nenhum deles está longe do alcance do poder de Deus. O forte, o fraco, o maduro, o imaturo, o alegre, o abatido, o estável, o que está lutando. Toda a congregação tem uma série de crentes que correm e que batalham com uma gama de desafios e que têm níveis diferentes de maturidade espiritual. Diz Judas: todos são guardados pelo poder de Deus. Não apenas os fortes, os mais maduros, não apenas aqueles que estão há mais tempo na igreja, não apenas líderes, não apenas novos membros que precisam de mais ajuda, todos, sem exceção, todos. O Senhor é capaz de manter cada um, independentemente de quão fraco, patético possa ser esse cristão. Ele impede de tropeçar. A palavra aqui, guardar, significa impedir.
proteger. O termo guardar é muitas vezes usado em outros lugares. João 17:12, por exemplo, Jesus orou ao Pai em nome de seus discípulos, dizendo: enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, os que tu me destes. Eu os guardei, e nenhum deles pereceu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Eu guardei todo mundo que o Senhor me deu. O único que se perdeu foi aquele que o Senhor não me deu, e que, portanto, eu não ia guardar, o filho da perdição. Só os eleitos, essa é a ideia, que todos os que Deus Pai me deu, eu os guardo, essa é a ideia. Eu os guardei, é a mesma palavra usada aqui como guardar no nosso texto, eu os protegi, é a mesma palavra usada por Lucas, por exemplo, quando ele descreveu Pedro sendo guardado pelos soldados na prisão de Herodes, em Atos 12. Paulo usa em 2 Tessalonicenses 3,13, dizendo: mas o Senhor é fiel, e Ele fortalecerá e te protegerá do mal. A mesma palavra proteger é guardar. O mesmo apóstolo declarou que estava convencido de que o Senhor é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Guardando, protegendo, transmite a ideia que Judas tem aqui em mente. O Senhor protege aqueles que Ele redimiu por sua sangrenta morte na cruz, para nos apresentar irrepreensíveis diante da sua face. Aliás, ele já usou essa palavra, olha lá, Judas 1:1. Capítulo 1, verso 1. Judas chama seus leitores de amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Ou seja, eles são guardados porque estão unidos a Jesus e porque são amados por Deus Pai. Porque Deus os amou, Ele os uniu a Jesus e, consequentemente, Ele os tem guardado. No verso 21 dessa carta, Judas 21, veja lá. Ele dá uma ordem muito simples: guardai-vos no amor de Deus. A palavra guardar aqui é diferente, significa vigiar. E o modo de vigiar é descrito nos versos 20 e 21. Como é que eu posso vigiar no amor de Deus? Ele diz nos versos 20 e 21. Nós vigiamos edificando-nos na fé santíssima, ou seja, no Evangelho, orando no Espírito e esperando a misericórdia do Senhor. Ou seja, cristãos, eles vigiam a sua vida espiritual e estão vigilantes no amor de Deus, por se fortalecerem doutrinariamente, por perseverarem na vida de oração e por encherem os seus corações com a esperança da volta de nosso Senhor Jesus. É assim que você vigia. Jesus não diz orai e vigiai? Como é que eu vigio? Bem, aqui está. Alimente-se doutrinariamente, alimente-se do conteúdo da palavra de Deus, das doutrinas. Ore o tempo inteiro, viva uma vida de oração e encha o seu coração com a esperança da volta de Jesus. É assim que você vai ficar vigilante. Mas há uma diferença entre a ordem que ele deu aqui no verso 21 e o que ele diz aqui no verso 24. Nós devemos vigiar para permanecermos perto do Senhor, mas isso só é possível porque Deus nos guarda. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Nós aqui cremos no que comumente é chamado aí de 5 pontos do calvinismo, que eu prefiro chamar de as 5 verdades extraordinárias da graça de Deus. As doutrinas da graça. E se você é um bom presbiteriano, você vai lembrar dos 5 pontos do calvinismo, né? Sola gratia, sola escritura, é isso? Não. O homem está tão declinado e caído no pecado que ele é incapaz de, por sua própria vontade, voltar-se para Deus ou até se preparar para isso. Seu estado é tal que ele não deseja, não quer e nunca se voltará a Deus se não for a graça do Senhor. Deus escolheu antes da fundação do mundo um número enorme de homens e mulheres de todos os povos que Ele planejou criar para serem o seu povo peculiar e particular. Cristo veio ao mundo para morrer apenas e tão somente por esses que Deus Pai escolheu, amou e deu ao seu Filho. O Espírito Santo veio então operar na vida dessas pessoas, dando a elas a capacidade de crer, de se arrepender e crer. Sem isso, elas nunca creriam em Jesus, mas o Espírito Santo, usando a pregação do Evangelho, regenera, dá nova vida e as leva a Cristo Jesus. E aqueles que foram escolhidos, por quem Cristo morreu e o Espírito chamou, continuarão firmes na fé até o final, porque são guardados pelo poder de Deus. Depravação total, eleição incondicional, redenção particular, a chamada eficaz e a perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos não é aquele ensino que diz: você está salvo, não importa o tipo de vida que você leve. Tem gente que acha que é isso que a gente prega. Olha, está salvo, pronto, garantiu o passaporte para o céu, agora pode viver do jeito que quiser. Não é isso. A perseverança dos santos ensina que Deus guarda os seus eleitos, fazendo-os perseverar até o final.
E a evidência de que você é um cristão genuíno, eleito, é que você continua firme na fé, é que você continua crendo, é que você continua avançando na vida cristã. Deus está fazendo você perseverar. É o poder de Deus que te guarda, que te protege, que te impede de se afastar dele e que te faz continuar crendo nele. Judas pode dizer aos crentes: guardem-se no amor de Deus, e nos dizer: vocês são guardados por Cristo Jesus, vocês são guardados pelo poder de Deus. Ou seja, eu consigo e só posso vigiar se Deus estiver me guardando. Judas ensinou sobre os perigos que cercam até mesmo o cristão mais comum. Ele escreveu sobre israelitas morrendo no deserto. Ele escreveu sobre anjos perdendo a sua posição de autoridade. Ele escreveu sobre cidades como Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Nós temos o caso de Caim, de Balaão, de Corá, tudo isso nessa carta. E eles abusaram do privilégio de conhecer a Deus. Mas, ao mesmo tempo, Judas diz: Deus guarda vocês. Meus irmãos, a gente tem que aprender uma coisa importante: cristãos estão suscetíveis a muitas provações que podem desviá-los do caminho. O erro moral, o falso ensino, a pressão do mundo. E a única razão pela qual ele traz essa palavra tropeço aqui, um termo que tem a ver com tropeço moral, como o caso dos que vivem como se fossem descrentes, apesar de afirmarem que são crentes, é que nós, infelizmente, tendemos a tropeçar. E talvez a gente não queira admitir isso, mas nós somos frágeis e fracos. Nós podemos pensar em nós mesmos como pessoas firmes, estáveis, capazes de resistir a qualquer coisa que venha contra nós. Talvez alguns de nós, no fundo do coração, digam o mesmo que Pedro disse a Jesus: eu não, se todo mundo te negar, eu, porém, ficarei firme até o fim, eu morro com o Senhor. Para logo depois negar Jesus 3 vezes. Mas a realidade é que todos nós somos lamentavelmente fracos, tendenciosos à queda. Nosso coração é frágil e pecaminoso. E a não ser que a graça de Deus nos seja mostrada, nós cairíamos definitivamente e abandonaríamos a fé. Judas entendeu isso. Ele sabia da queda do outro Judas, que negou Jesus apesar de ter visto os seus milagres, ter ouvido a sua pregação, ter andado com ele por 3 anos. Judas soube da negação de Pedro, da dúvida de Tomé. Ele sabia que alguns daqueles que ficaram chocados com a sua descrição da advertência dos falsos crentes aqui nos versos 5 a 19, temiam que eles também pudessem sucumbir à atração e cair como essas pessoas. Então eles precisavam ter certeza de que isso não aconteceria. Mas como você percebe, Judas disse: vocês podem fazer. Você não é forte o suficiente para suportar, para se manter longe dessa confusão. Ele sabia que não funcionaria porque isso não é, as pessoas não têm essa força. Paulo entendeu isso também quando ele descreveu a guerra que existia dentro dele e a necessidade do Senhor livrá-lo do corpo da morte, lá em Romanos capítulo 7. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu sei que eu não devo fazer eu faço, e dentro de mim é uma guerra batalhando o tempo inteiro. Eu sei que eu poderia tropeçar e me afastar o tempo inteiro de Deus. Todos nós aqui nessa noite tropeçamos de diferentes maneiras. Temos amigos, talvez amigos íntimos, que tropeçaram de tal forma que nos surpreendeu. Sabemos que o Senhor é santo e justo. Nós não tomamos uma abordagem aqui de você pode viver como quiser, porque isso não é ensinado na palavra de Deus. Mas nós somos suscetíveis a muitas quedas, por isso precisamos do poder de Deus. Se o Senhor não nos impedir de tropeçar, nós tropeçaremos, meus queridos. Fatalmente cairemos. Mas o que Judas está dizendo é: Deus usa o seu poder para nos guardar. A razão por que você e eu não cairemos definitivamente e nos perderemos de maneira definitiva é o poder de Deus. Muitos de nós aqui caímos em pecado, falhamos, fracassamos, nos envergonhamos, mas pela graça de Deus e pelo poder de Deus, você, meu querido irmão que tem fé em Jesus, genuína fé em Jesus Cristo, jamais tropeçará definitivamente. Você jamais se afastará, jamais você acordará um dia dizendo: não creio mais em Jesus, eu desprezo a cruz, eu desprezo Cristo. Isso nunca acontecerá com você, porque o poder de Deus guarda você. Essa é a verdade da Escritura.
A razão por que eu e você não cairemos é porque Deus nos guarda pelo seu poder. Lembra daquele cântico que a gente diz no hino, e em oração, Deus nos guarde pelo seu poder. Há um outro hino que nós costumamos dizer, seguro estou, não tenho temor do mal, sou guardado pela fé em meu Jesus. Essas verdades são descritas aqui para nós nesse texto. Estamos seguros no poder de Deus. Todos os que são chamados são mantidos seguros por Jesus Cristo, são preservados até a morte ou até quando Jesus Cristo voltar. Como nosso irmão Calvino disse, Deus os preserva pela mão de Cristo para que não percam a sua salvação. Não há nenhum poder no universo, como nós cantamos aqui hoje, que seja maior do que Deus. Tampouco há alguma força que possa romper o poder com que Ele nos segura amorosamente como os seus. O resultado é que crentes podem descansar em Deus, sabendo que a sua guarda segura e eterna está em suas onipotentes mãos. Deus nos guarda. Jesus disse, nunca hão de perecer. Estão em minhas mãos. E meu Pai que me deu elas é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatá-las. Seguro estou, não tenho temor do mal, sou guardado pela fé em meu Jesus. Mas como é que eu sei que eu sou guardado? É porque eu sou guardado pelo poder de Deus, que eu posso me manter no amor de Deus. De fato, a perseverança só é possível porque somos guardados pelo poder de Deus. É o seu poder que nos faz continuar crendo, vivendo para a glória dEle. O Senhor garante que Ele nos impedirá de tropeçar. Podemos vacilar, podemos até cair, mas não finalmente. E em última análise, não por causa da nossa força, mas devido ao poder incrível do nosso Deus, que nos faz perseverar. Jesus nos assegura, essa é a vontade daquele que me enviou, que todos aqueles que Ele me deu, eu não perca nenhum deles, mas o ressuscite no último dia. Jesus jamais perderá aqueles que o Pai deu a Ele. Nenhum dos escolhidos do Pai, redimidos por Jesus Cristo, unidos ao seu corpo e selados pelo Espírito Santo, escaparão das suas mãos. Estamos guardados para sempre. Louvado seja Deus. Você está seguro no presente. Mas você não apenas tem segurança no presente, você terá uma alegria no futuro. Veja o verso 24 novamente. Ele usa o poder para duas coisas. Ele é poderoso para nos guardar e Ele é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A palavra apresentar aqui significa literalmente colocar em pé, estabelecer. A ênfase aqui é diante da sua glória. E a sua glória aqui é a sua presença desvendada nos céus, a sua gloriosa presença, o seu esplendor moral, a essência e a beleza do seu ser. Ou seja, a cena aqui é o julgamento e juízo final, onde a glória de Deus é demonstrada em toda a sua temível pureza. Lá, diz Judas, Deus nos colocará em pé pelo seu poder diante dele. Ele nos mantém para fazer ficarmos irrepreensíveis perante Ele exuberantemente. O Senhor guarda a sua igreja, Ele impede ela de tropeçar, mas o seu poder de manter não é simplesmente de nos livrar da borda do penhasco onde nós cairíamos no abismo eterno. Ele nos mantém para que possamos experimentar o máximo de todas as bênçãos que se poderia descrever no universo. Ora, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos fazer firmes na presença de sua glória, irrepreensíveis e com grande alegria. Qual é, meus queridos, o supremo fim para qual o homem foi criado? A imagem de Deus. É ter uma boa carreira, com realizações estelares aqui nesse mundo. É ter uma família maravilhosa e perfeita, sem defeito, aquela família de comercial de margarina. É finalmente se aposentar com segurança, né? Não sei mais se isso vai ser possível. Vai sim, vai ser. É servir os outros? Não, esse não é o seu fim supremo. O fim supremo para o qual você foi criado à imagem de Deus é estar diante dele, contemplando a sua glória. Só que isso é um problema para mim e para vocês. Porque nós somos pecadores. E estar na glória dele não é uma coisa tão fácil assim de se perceber ou de achar interessante.
Deus vai nos guardar de tropeçar, mas Ele vai também nos fazer permanecer na presença da sua glória irrepreensíveis com grande alegria. Permanecer diante do rosto da glória implica o efeito final da obra salvadora de Jesus, o poder na cruz. Mas quando nós olhamos para o nosso histórico, quando começamos a listar os nossos pecados, falha por falha, uma atrás da outra, nós fazemos a pergunta do salmista no Salmo 24. Quem é que pode subir ao monte do Senhor? Quem pode estar no seu santo templo? E ele mesmo responde, lembram o que ele disse? Aquele que tem mãos puras, mãos limpas, coração puro, que nunca levantou sua alma à falsidade, nunca jurou enganosamente. Esse é o perfil de quem vai estar na presença de Deus. E quem de nós é assim? Mãos puras, nunca fez nada impuro e pecaminoso. Coração puro, nunca teve uma intenção, desejo, cobiça pecaminoso. Nunca levantou sua alma à falsidade, nunca falou e jurou enganosamente. Quando a gente olha para essa lista, os nossos corações doem por causa das nossas mãos e corações impuros, que se agarram a esses corpos frágeis. Mas Judas diz, vocês ficarão diante de Deus em pé. Como? Como isso é possível? Isso nos destruiria. Deixa eu ler para vocês o que eu estive lendo durante esses dias. Nossa editora lançou um livro muito bom, Este é o Nosso Deus. É uma série de sermões de uma conferência para mulheres. E ele diz assim: estamos profundamente atolados na negação do quanto somos maus. Se pudéssemos ver, de fato, os covardes choramingos que, na verdade, somos, o tamanho da crueldade de que somos capazes, acho que nós morreríamos. Em certo contexto, até mesmo cristãos mais experientes e amadurecidos fundamentam seu respeito próprio e a capacidade de se ver no espelho e de olhar nos olhos dos outros no fato de se acharem pessoas muito boas. Eles têm uma autoimagem grandemente alicerçada em sua virtude. E cada cultura tem uma forma diferente de expressar isso, ele diz. Mas a maior parte das pessoas inclina-se a pensar, eu sou um sujeito legal, uma pessoa decente, eu sou um trabalhador. Mas você morreria se visse de fato com o que você se parece de verdade. Seria um terremoto do ego. Você simplesmente se desintegraria. E aí veja o que ele diz. Basta o senso da grandeza de Deus para você se sentir minúsculo. Basta o senso da beleza de Deus para você se sentir murcho e feio. Basta o senso da santidade de Deus para você se sentir imundo e imperfeito. Foi por isso que Isaías, ao se deparar com Deus, clamou dizendo, sou impuro. Por isso Pedro, ao presenciar a visão da grandeza de Jesus, suplicou, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você simplesmente desmorona. Quando você entra na presença de Deus, é isso que Ele está dizendo. Você desmorona diante de uma glória que revela beleza, perfeição, santidade que você não possui. Você faz isso quando você experimenta estar na presença de pessoas que parecem ser melhores do que você, mais inteligentes. Não há um desconforto perto de pessoas que parecem ser mais bem-sucedidas quando estão perto de você. Não há uma sensação terrível quando você está perto de alguém que tem virtudes que faltam em você e você se sente incomodado com isso. Imagina estando diante daquele que é infinitamente perfeito. O seu ser não resistiria a contemplar isso aí. Você seria absolutamente destruído. É por isso que quando pessoas estão diante de Deus e veem a sua glória, veem a sua face, morrem. Seu ser desmorona, sua vida se desintegra, eles são destruídos pela santidade de Deus. Mas olha o que Judas está dizendo. Deus mesmo tem poder para colocar você diante dele em pé. Como isso é possível? Como isso é possível? A resposta nos é dada por Judas aqui. Ele nos apresentará sem mácula. Veja o texto. Sem manchas,
imaculados diante da sua glória. A palavra aí lembra o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No tabernáculo e na adoração do templo, tudo que era apresentado a Deus tinha que ser perfeito, sem falta. Os israelitas tinham que aprender que não apenas os seus animais tinham que ser sem falta, mas eles também tinham que ser sem falta. Mas é impossível para nós sermos sem falta, porque nós só temos falhas e fracassos. Mas aí veio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a morte de Jesus foi a morte sacrificial como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Judas usa essas palavras do sistema sacrificial do Antigo Testamento para descrever a pureza final dos crentes, pois eles desfrutarão da maravilhosa pureza de Jesus Cristo. Você que tem fé em Jesus é, aos olhos de Deus, santo e justo por causa da santidade e da justiça de Jesus. Deus colocou na sua conta a justiça de Jesus e considera você perfeito, mas um dia você será transformado completamente, e no lugar do pecador, completamente endurecido e fracassado, você será completamente purificado por causa da pureza de Jesus Cristo. E aí você estará finalmente na presença do Deus Santo. Somente o imaculado é digno de Deus. Em Cristo podemos ser imaculados e constituídos um sacrifício totalmente aceitável a Deus. Deus nos apresentará de pé. Embora em nós mesmos nós recuássemos diante da sua presença, Deus nos colocará diante dele, face a face com ele, e ele não terá nenhuma acusação contra nós, porque nós fomos aceitos por ele no seu Filho imaculado. Que obra maravilhosa essa Jesus fez por nós. Em nosso lugar, ele sofreu o juízo e foi morto pela santidade de Deus. E ele nos deu a sua justiça para que fiquemos irrepreensíveis diante dele. É isso que você é hoje em Cristo, mas isso é o que você será de maneira completa, total, em Cristo Jesus. Imaculado significa que um dia não será encontrado em você nenhum defeito por causa de Jesus. Totalmente transformado. A sua mente raciocinará corretamente, as intenções do seu coração serão puras, os seus atos, as suas palavras, as suas ações serão absolutamente puras, e você estará na presença de Deus. Isso só é possível com um grande poder. E foi o grande poder de Deus que adquiriu isso para nós. A glória da obra do Senhor em nossas vidas é que ela não termina aqui. Há uma glória futura que é maior do que qualquer coisa que Ele mostrou para nós. Judas está falando sobre a glorificação aqui. Judas está falando sobre o grande dia do juízo. E ele está dizendo que no final, quando todos estiverem diante do Deus vivo, será o poder de Deus que nos colocará diante dele. Não nossos próprios esforços, não nossos próprios méritos, não nossa própria amizade inata ou nosso próprio amor, mas será o poder de Deus. Ele é capaz de fazer com que você fique na presença da sua glória irrepreensível e com alegria. Você sabe, se você acha que vai ficar no último dia por causa da sua própria fidelidade, você terá um choque grave. Mas Judas diz, podemos estar no último dia, não por qualquer coisa em nós, nem mesmo por causa de qualquer coisa que tenhamos feito, mas por causa de Jesus Cristo, por causa do que Deus tem feito por nós, e por causa do seu poder, nós estaremos no último dia, santos e imaculados na sua presença. E qual será o resultado disso para os eleitos? Diz o texto, com grande alegria. No lugar do medo, do pavor, que muitos sentirão quando Cristo voltar em glória, nós estaremos exultantes. A palavra aqui significa exultantes, grande gozo. Uma palavra que pertence ao céu, sugere uma exclamação de grande alegria e louvor. Seremos completamente santos, transformados, glorificados, juntamente com o nosso Senhor. Esse é o seu futuro. Esse é o seu futuro se você crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, o seu futuro é outro. É um estado de perdição, de grande destruição do seu ser por toda a eternidade. Escuridão, trevas, dor, sofrimento. Mas daqueles que creem em Jesus, uma intensa alegria, aperfeiçoados por meio de Jesus Cristo, sem mácula, sem mancha e sem pecado, na presença de Deus, vendo a sua glória e se deleitando com ela para sempre. Isso é que é futuro. Como diz o pessoal, o resto. Por isso que o cearense, quando olha para um verso desse, exclama, é o fraco. Ele não é fraco, ele é
todo poderoso. Somente o poder de Deus pode pegar pecadores como nós e colocar na presença dele desse jeito. Que notícia maravilhosa, porque eu e você só somos fracasso e tropeço, falhas, pecados, erros. Mas Deus te impede de se perder e te levará seguro ao lar. Louvado seja Deus. Por isso é que Judas exclama no verso 25: Deus é poderoso para guardar você, meu irmão. Por isso Deus é digno de receber a sua adoração por meio de Jesus. Verso 25, aquele que é poderoso, ele diz: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberanias antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Judas nos convida a responder com louvor ao Deus cujo magnificente domínio é imutavelmente eterno. Qual é a resposta apropriada quando você ouve o que foi dito até agora aqui por Judas? Adoração. Não há resposta mais apropriada para um crente quando medita nos grandes atos de Deus do que adorá-lo. Isso mostra que o problema com a nossa frieza e indiferença na adoração não é o estilo musical da igreja, nem o ambiente onde nós estamos, se é confortável ou não, nem tampouco se nosso físico está descansado e relaxado para poder adorar apropriadamente. Se nós não estamos com o coração tranquilo, não é isso. A falta de uma adoração exuberante e intensa na presença de Deus flui da nossa incapacidade de ponderar, de meditar e de nos alegrar com os grandes feitos do nosso Deus. Nós pensamos pouco no que Deus fez e faz por nós. Nós pensamos pouco no caráter de Deus. Nós meditamos muito pouco nessas coisas. Nossas mentes são semanalmente preenchidas por outros assuntos que acabam tomando mais importância e tomando mais conta de nossas mentes do que as verdades de Deus. Nós não pensamos nele o tempo inteiro, nem ponderamos sobre o seu imenso amor. E o resultado é que não adoramos Deus cotidianamente, não respondemos em adoração a Deus e não fazemos isso quando estamos reunidos. O combustível para um coração cheio de exuberante louvor na presença de Deus é a meditação intensa e constante nas coisas incríveis que Deus revela de si mesmo para nós. Você precisa pensar nisso o tempo inteiro, você precisa ponderar nisso o tempo inteiro. Parar de olhar outras coisas que são, sabe, o dia a dia nos impede, eu sei, nós trabalhamos, mas isso não nos impede de pensar nisso. Ou vocês acham que os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinham mais tempo do que nós? Não tinham. O apóstolo Paulo, quando queria enviar uma mensagem, ele não tinha um WhatsApp para mandar para as pessoas. Era uma carta que durava semanas para chegar, meses para chegar. Imagina só. Imagina, Paulo vai pregar, Paulo sai da cidade de Éfeso e vai pregar em Jerusalém. Imagina a distância que isso não é. Sem carro, sem avião, sem nada, e ele ia, e eles ponderavam nessas coisas. Nosso problema não é tempo, nosso problema é interesse. Nosso problema não é falta de momento, nosso problema é que Deus está em segundo plano. Nós não pensamos, portanto não adoramos. Não meditamos, portanto não respondemos apropriadamente à adoração. Pondere sobre Deus, pense nele o tempo inteiro. Gaste tempo pensando nessas coisas. Mas ao mesmo tempo, Judas aqui no verso 25 está explicando o que ele disse no verso 24. Deus pode nos guardar porque Ele é o único Deus Salvador soberano. Veja o que ele diz: o único Deus nosso Salvador. O único Deus Salvador. Ele é o único Deus que existe. Não existe outro Deus. O único Deus pessoal, santo e amoroso, que criou o mundo e o mantém. Somente Ele é Deus. O público de Judas tinha escutado os deuses falsos dos falsos mestres. Mas nosso Deus é o único Deus. Esse mesmo tema ecoa todo o Antigo Testamento, onde encontramos os primeiros vestígios da revelação de Deus como o único Deus triuno todo-poderoso. Mas quando chegamos no Novo Testamento, o único Deus não se tornou de repente três deuses, como os muçulmanos acusam os cristãos de pregarem.
Não, só existe um Deus. Ele é o único Deus. E o único Deus que se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. E como Deus, Ele cria, governa, sustenta. Ele é mais do que capaz de nos impedir de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis na sua presença com grande alegria. Ele é todo-poderoso e não há outro Deus. Ele age para conosco como Salvador, Ele é o único Deus Salvador. No Antigo Testamento, Deus salvava o seu povo, Israel, dos seus inimigos. No Novo Testamento, Ele livra os seus dos seus pecados. Ele livra aqueles que não têm direito a Ele, os que caminhavam para a perdição, agora são libertados de seus pecados e guardados para todo sempre. Deus mesmo age em nosso benefício, irmãos, para nos libertar completamente de nossos pecados e julgamento final. O problema da justiça de Deus e de nossa pecaminosidade vem à tona novamente. Como Deus pode desviar sua justiça e aceitar pecadores na sua presença? Ele só pode fazer isso como nosso Salvador. O Deus infinito e eterno se inclina para nós. Ele é aquele que nos livra da sua própria ira, mantendo a justiça eterna para nós por meio de seu Filho Jesus Cristo, levando o juízo de Deus em nosso favor naquela cruz terrível. Ele é o nosso Salvador. Não há salvação além daquela que Deus concede. Por isso, onde é que está o orgulho aqui? É na moralidade superior? De jeito nenhum. Somos indispensáveis para Deus, ou seja, se não fosse nós, Deus não tinha feito o que fez? Não, de jeito nenhum, 1000 vezes não. É o nosso Salvador, é Deus o nosso Salvador através da obra de Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, que é o mediador que nos leva para a sua gloriosa presença. Nós temos um Salvador. O nosso Deus é o nosso Salvador. Deus, o Pai, nos aceitou e aceitou a obra salvadora de Deus, o Filho, para que nós, os que nele confiamos, permaneçamos irrepreensíveis, com grande alegria diante de Deus. O nosso Deus é Salvador. Mas nosso Deus é soberano. Veja o verso: Senhor nosso, mediante Jesus Cristo, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Judas usa 4 palavras para demonstrar a grandeza de Deus aqui. Quem é esse Deus Salvador por meio de Jesus Cristo? Ele diz aqui: glória e majestade. Glória aqui é o esplendor, a pública, visível e aclamada presença de Deus. A glória do Sinai, a glória do tabernáculo, a glória do templo, mas que foi vista na sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo, na face de Jesus. E nós a veremos quando Ele nos apresentar diante de sua gloriosa presença para sempre. Glória, esplendor, brilho, beleza, aquela infinitude de perfeição que Deus possui. Glória e majestade, Deus é transcendente e rege e governa tudo o que existe. Ele é o Rei do universo. Todas as coisas que foram criadas estão debaixo dos seus pés, e Ele controla absolutamente tudo, possui majestade suprema. Ele está assentado em um alto e sublime trono. Poder e autoridade. Poder é uma palavra que a gente conhece. Lembra? Democracia, teocracia, essa palavrinha cracia vem de uma palavra grega que é usada aqui. Sugere controle que Deus tem sobre o mundo. O mundo é dele, o mundo repousa em suas mãos poderosas. A palavra é usada para falar de Deus e suas obras. Deus é poderoso e suas obras são infinitamente poderosas. Ele tem poder e autoridade. A autoridade significa que ele é capaz de fazer tudo o que ele quer. Só existe um ser no universo que faz tudo o que deseja: Deus. Ninguém mais pode fazer isso. E é bom a gente avisar isso para alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, que acham que podem fazer, ou pessoas que têm uma certa autoridade e acham que podem fazer tudo. Aqui a ideia é de absoluto controle. Quem é o seu Deus, queridos? Por que você pode confiar de que Ele vai guardar você e levá-lo à sua presença? Veja o governo dEle, veja a soberania dEle. E o que Judas está dizendo: Ele exerce todo o seu poder para salvar o seu povo. O domínio de Deus é absoluto, tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos do Deus soberano.
E Ele é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. E Ele é tudo isso também mediante Jesus Cristo. Ele é tudo isso antes de todos os tempos. Ou seja, Deus tem poder antes do mundo ser criado por Ele. Agora, apesar da aparente impiedade do nosso mundo, Deus continua exercendo o seu absoluto poder. Ele é soberano ainda hoje. E o será para todo sempre. Nunca houve, não há e não haverá um único instante em que Deus rege e governa tudo o que existe. Ele é absolutamente soberano. Eternamente. Por isso nós o adoramos mediante Jesus Cristo, porque todo louvor e todo reconhecimento são oferecidos a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso expressa com mais clareza que Jesus sempre foi aquele por meio de quem Deus revela a sua grandeza e seu caráter e recebe a adoração. Ele sempre existiu. E através dele, ele é o nosso Salvador, por meio de Jesus. Ele recebe a adoração por meio de Jesus. Ele exerce o seu poder também por meio do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, Judas está aqui apenas nos lembrando que toda a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não devemos apenas louvar a Deus por sua preservação do pecado, não somente louvar a Deus por sua graça de aperfeiçoamento dos santos, não somente louvar a Deus porque Ele é o único Deus e Salvador, devemos louvar a Deus porque toda a salvação é por meio de Jesus Cristo. Devemos bendizer a Deus porque Ele nos salva pela vida e morte e obra de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que Deus salva o homem e é, portanto, através de Cristo somente que a glória deve ser dada ao Pai. Deus nos fez para adorá-lo. Ele nos fez para glorificá-lo, para apreciá-lo em toda a nossa vida, assim como na Assembleia dos Santos. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Mas nesse mundo decaído, por causa do nosso pecado, nós não podemos fazê-lo. Ele nos fez para adorá-lo, mas nós não podemos fazê-lo por nossa própria força. A única maneira que podemos fazer agora, nesse mundo caído, é através de Jesus Cristo. Não podemos reconhecer que Deus é o único e verdadeiro Deus e Salvador, separado da obra de Jesus. E assim Judas está nos lembrando que bendizemos a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a única maneira que podemos o único caminho pelo qual nós podemos fazer o que Deus quer que nós façamos. Note que a própria frase, através de Jesus Cristo, torna essa doxologia extraordinária. Ele faz dele um louvor ao Deus triuno. Isso também o torna, nesse mundo caído, isso o torna completamente apreciado para nós. Só é por meio de Jesus Cristo. Nesse mundo caído, somos capazes apenas de glorificar a Deus como Ele pretendia ser glorificado, através de nosso Senhor. Agora, nós precisamos parar aqui um pouquinho. Eu preciso fazer uma pergunta para você, e isso é importante. Você realmente confia em Jesus Cristo, meu querido? Você tem vindo a Deus em nome de Jesus? Em outras palavras, nós estamos descansando toda a nossa esperança de nossa salvação aqui no futuro em Jesus Cristo. Seria uma vergonha vir e ouvir uma mensagem agradável, louvar a Deus, e não sobre louvar a Deus, adorá-lo, e não estar adorando a Deus por toda a eternidade. Seria terrível cantar cânticos aqui, junto com os crentes, e no último dia, no dia do juízo, você está fora dessa festa de adoração. Como é que você sabe que vai adorar a Deus por toda a eternidade? Meu querido, você sabe que vai louvar a Deus por toda a eternidade se você reconhecer que Deus é o seu Criador, reconhecer a sua total responsabilidade diante dEle, e você reconhecer que vai louvar a Deus para sempre se você entender que é um pecador que merece a ira de Deus e a punição por seus pecados, e reconhecer que você vai adorar, reconhecer que você precisa de Jesus Cristo, e você confiar em Jesus Cristo. Se você confia em Jesus Cristo, como seu Salvador, então você vai adorá-lo para todo sempre. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador de pecadores, e você sabe que vai louvá-lo para sempre se você não apenas reconhecer que Deus é o seu Criador, que você é um pecador e que há um Salvador, mas se você confia em Cristo somente para a sua salvação, como Ele é oferecido no Evangelho. Você precisa confiar somente em Jesus para que você possa ter acesso e ser aceito por Deus. Isso significa
crer em tudo o que Ele fez por você na cruz. Você deve reconhecer também que o louvor é devido a Deus mediante a realização eterna de Jesus. Sempre pertencíamos a Ele. Nós pertencemos a Ele agora e pertenceremos a Ele para todo sempre. Por isso a certeza do amém final quando Ele diz amém. O louvor a Deus é um reconhecimento da sua glória, é um reconhecimento do seu poder. A sua obra em nós deve nos levar a adorá-lo. Judas está louvando a Deus por sua dignidade inerente. Quando louvamos a Deus, não estamos dando a Ele algo que Ele já tenha. Estamos reconhecendo algo sobre Ele, sobre o que Ele já é. Estamos atribuindo a glória que é devida apenas ao nome dEle. Nós não estamos dando a Ele a glória, Ele já existe, a glória já lhe pertence. Judas está louvando a Deus e ele nos está lembrando que nós devemos bendizer a Deus, não só porque Ele tem poder de nos fazer perseverar, não apenas por causa do seu poder de nos fazer ficar diante dEle, não só porque Ele é o único Deus e Salvador, não só por causa da vida e morte, ressurreição e obra de nosso Salvador. Nós louvamos a Deus simplesmente porque Ele é digno de todos os louvores. É por isso que nós o adoramos. Ele é digno de ser adorado, por isso nós o adoramos. Esse é o coração dessa doxologia, é uma declaração sobre quem Deus é uma atribuição a Ele, e Judas dá essas 3 ou 4 qualidades aqui. Ele atribui a Deus virtudes que são frequentemente identificadas com Deus na Bíblia. Você pode ver aqui glória, majestade, domínio e autoridade, glória, glória, esplendor, sua presença majestosa, o resplendor da luz, e Ele é mais poderoso e incrível do que tudo que existe no mundo. E o principal objetivo do homem é declarar essa glória. Ele menciona a majestade, seu status de rei, soberano, governante. Ele menciona o domínio de Deus, o governo de Deus, o exercício do poder de Deus, o controle de Deus sobre o mundo. Ele menciona a autoridade de Deus, o seu poder e capacidade de fazer o que Ele quer, seu direito de comando. E observe, toda a direção é para Deus, a glória é de Deus e não nossa, o domínio é de Deus e não nosso, a majestade é de Deus e não nossa, o controle é de Deus e não nosso, o poder é de Deus e não nosso. A adoração é só Ele. E essa doxologia também indica que Deus é um Deus eterno. Sua eternidade antes de todo o tempo e agora e para todo sempre. Judas está apenas nos lembrando que a bondade de Deus o torna merecedor de toda adoração. E ele está dizendo, nós louvamos a Deus, porque Deus é quem Ele é. Essa verdade deveria nos lembrar, meus queridos, de algo que eu gostaria de encerrar aqui, e que é importante para mim e para vocês. Primeira coisa que você precisa lembrar é que a Bíblia é, em primeiro lugar, um livro sobre Deus. Devemos lê-lo com sede de saber mais sobre Deus. Não apenas buscar a Bíblia para ter conselhos práticos sobre como melhorar nossas vidas ou conseguir as coisas que nós queremos. Muita gente vai em igreja querendo ouvir mensagens que ajudem as pessoas a serem melhores, ou obterem regras e passos práticos para melhorar a sua vida. Mas a Bíblia é um livro sobre Deus, e nós devemos ler a Bíblia com sede de Deus, porque a Bíblia, em primeiro lugar, é um livro acerca do caráter e das obras de Deus. Mas em segundo, Judas nos lembra que a vida é em si sobre a glória de Deus. Tudo o que fazemos fica em segundo plano, ou se submete a isso. Isso significa 2 coisas. Significa, primeiro, que tudo em nossas vidas deve ser subordinado a uma agenda simples e difícil às vezes. Glorificar a Deus. Isso diz algo sobre nossas prioridades pessoais. Tudo o que fazemos deve ter isso em mente. Em segundo lugar, diz que cada situação de nossas vidas deve ser lida à luz dessa glória final para onde nós estamos caminhando. Coisas difíceis, coisas más que nos acontecem, não são o grande problema nesse mundo. O grande problema do mundo não são as tragédias, não são as coisas ruins que acontecem conosco, não são perdas e problemas que a gente enfrenta. O grande problema do mundo é esse: Deus não obter a glória, que é exatamente a razão desse mundo ter sido criado.
E nós deveríamos ansiosamente desejar ver Deus obtendo a glória que é devida ao seu nome. O que deveria nos incomodar ao olhar para o mundo é isso: Deus não é glorificado pelo mundo que Ele criou. Isso deveria nos incomodar. Por isso fazemos missões. Por isso pregamos o Evangelho para as pessoas. Por isso estamos dispostos a investir em pessoas que vão longe. As pessoas vão fazer missões porque há lugares onde Deus não é adorado. E queremos que as pessoas deixem os seus deuses e se voltem ao Deus vivo e verdadeiro. É para isso que a gente existe. Mas eu quero, meus queridos, te dizer uma coisa: quando você começa a ter um zelo, um ardor, um desejo pela glória de Deus, e as suas próprias circunstâncias e situações se tornam deslocadas e descentralizadas, quando você passa a perceber que a sua principal preocupação é com a glória de Deus, não com as suas necessidades, não que as suas necessidades não estejam sendo atendidas, mas que você descobre que tudo o que você precisa é viver para exaltar a glória desse Deus, tudo muda. Ele é aquele em quem todas as bênçãos fluem. Portanto, louvem a Deus como Judas e descobrirão que o Deus a quem vocês dão uma adoração, uma doxologia, é o mesmo Deus que derrama bênçãos sobre vocês. Adorem a Deus, exaltem a Deus. Onde está a sua confiança, meu querido? A resposta que todo cristão deve dar a essa pergunta é essa: a minha segurança está no Todo-Poderoso Deus, que me salvou por meio de Jesus Cristo, e que tem poder para me guardar e me apresentar sem manchas perante Ele, diante da sua glória no último dia. Toda a nossa segurança está nele, por isso Ele deve ser adorado. Pastor John MacArthur, pregando nesse texto, disse o seguinte: porque Ele é todo-poderoso e o seu nome está em jogo, podemos confiar sem reservas na promessa de Deus de nos preservar, sendo nós os seus santos, e de um dia apresentar-nos diante de seu trono. Duvidar dessa promessa é duvidar do próprio Deus, mas acatá-la, recebê-la, é encontrar incessante gozo e consolação sem fim. Por isso o pastor Steve Lawson diz: a graça salvífica leva todos os eleitos de Deus à sua glória. É nisso que está a nossa segurança. É por isso que nós o adoramos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, é tão bom olhar para a Tua palavra e perceber essas verdades incríveis que comandam e deveriam controlar nossas vidas. Pessoas tão frágeis como nós, tão fracas e falhas como nós somos, que fracassam, erram, precisam da segurança que o Senhor nos dá nesse texto. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos guarda e nos protege. Obrigado porque o Senhor nos impede de cair definitivamente. Obrigado porque o Senhor está exercendo o seu poder em nós, nos preservando e nos guardando, e exercerá o seu poder um dia quando nos glorificará, nos apresentará completamente perfeitos por causa da justiça de Jesus na Tua presença. Toda a glória pertence ao Senhor, que possui glória e majestade, poder e autoridade, nosso único Deus Salvador por meio de Jesus Cristo. A Ti adoramos, a Ti exaltamos, a Ti bendizemos, em nome de Jesus. Amém.